Olá, amigos. Meu nome é Sandro Valente e eu sou o juiz de direito aqui no Brasil, com mais de 20 anos de experiência no sistema judiciário. Hoje eu vim aqui para conversar com vocês sobre um assunto que está bombando nas notícias internacionais e que pode afetar diretamente a nossa economia, a política e até o dia a dia de muita gente aqui no país. Imaginem um jogo de xadrez global, onde presidentes, juízes e bancos são as peças principais. E as regras envolvem leis dos Estados Unidos que podem congelar fortunas do outro lado do mundo. Parece filme de espionagem, né? Mas é real. E eu vou explicar tudo de forma simples, passo a passo, como se estivéssemos batendo um papo no café. Vamos falar sobre a promessa de Donald Trump de endurecer a lei Magnitsky após a condenação de Jair Bolsonaro e também sobre os indícios de que os bancos brasileiros não estão obedecendo essa lei. E claro, quais as consequências bombásticas que isso pode gerar. Fiquem comigo até o final, porque vou revelar como isso pode virar uma crise que afeta o seu bolso e o futuro do Brasil. Preparados? Vamos lá! Primeiro, vamos entender o básico. O que diabos é essa lei Magnitsky? Olha, ela não é uma lei brasileira, mas dos Estados Unidos, e tem um nome complicado porque vem de um caso triste de um advogado russo chamado Sergei Magnitsky, que morreu na prisão em 2009 após denunciar corrupção. Em 2016, os Estados Unidos criaram essa lei para punir pessoas ou governos estrangeiros que violam direitos humanos graves, como tortura, corrupção ou censura. É como uma lista negra global. Se você entrar nela, os Estados Unidos congelam seus bens lá, proíbem transações com bancos dos Estados Unidos e revogam vistos. Mas o mais assustador é o efeito dominó, porque o sistema financeiro mundial é interligado como uma teia de aranha. Se um banco no Brasil tem negócios nos Estados Unidos, ele pode ser obrigado a seguir essas regras, se não leva multa bilionária ou é expulso do clube internacional. Imaginem que é como um cartão de crédito bloqueado, mas para a vida toda e em escala mundial. Simples, né? Não precisa ser expert em direito para sacar. É uma ferramenta poderosa que os Estados Unidos usam para pressionar outros países. Agora, vamos ao contexto brasileiro. Vocês se lembram do ex-presidente Jair Bolsonaro? Ele foi condenado recentemente, em meados de setembro de 2025, e pelo Supremo Tribunal Federal, STF, por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. O julgamento envolveu ministros como Alexandre de Moraes, que foi o relator, e outros da primeira turma, como Flávio Dino, Armin Lúcia e Cristiano Zanin. A pena pode chegar a 43 anos de prisão, baseada em provas como delações de assessores e planos para contestar o resultado eleitoral, culminando na invasão ao Congresso em 8 de janeiro de 2023. Bolsonaro e seus aliados chamam isso de perseguição política, enquanto o STF diz que é defesa da democracia. É um divisor de águas na política brasileira, com bolsonaristas furiosos e o governo Lula celebrando como vitória contra o extremismo. Aí entra Donald Trump, que voltou à presidência dos Estados Unidos em 2025. Trump é amigo declarado de Bolsonaro. Eles se alinham em pautas conservadoras, anti-China e pró-mercado. Logo após a condenação, Trump prometeu endurecer a lei Magnitsky contra os ministros do STF envolvidos. O que isso significa na prática? Já em julho de 2025, Trump aplicou sanções iniciais contra Alexandre de Moraes, acusando-o de censura opressiva por decisões que bloquearam contas no X, antigo Twitter, e prenderam apoiadores de Bolsonaro. Isso incluiu congelamento de ativos nos Estados Unidos, revogação de vistos para ele e familiares e proibições financeiras. Agora, com a condenação final de Bolsonaro, Trump ameaça expandir isso para outros ministros, como Luiz Roberto Barroso, o presidente do STF, e possivelmente mais 4 ou 5.
Fontes próximas à Casa Branca dizem que é uma forma de pressionar o Congresso brasileiro a aprovar uma anistia para Bolsonaro ou até impeachment de juízes. Trump vê isso como defesa da liberdade e interesses dos Estados Unidos, já que decisões do STF afetaram plataformas como o X, de Elon Musk, que é aliado de Trump. Por que Trump faria isso? Pense nisso como uma retaliação geopolítica. Bolsonaro é visto por Trump como um parceiro contra o socialismo de Lula, que se aproxima da China e da Rússia. Endurecer a Magnitsky seria como apertar o cerco. Não só punir indivíduos, mas forçar o Brasil a mudar rumos. Aliados de Bolsonaro, como o deputado Eduardo Bolsonaro, estão lobbyando em Washington, postando no X sobre como isso salvará a democracia brasileira. Do outro lado, o STF e o governo Lula chamam de ingerência imperialista, dizendo que sanções contra juízes independentes violam a soberania. É como se os Estados Unidos estivessem dizendo: ou vocês jogam do nosso jeito, ou pagam o preço. E o preço pode ser alto. Tarifas de 50% sobre importações brasileiras já foram impostas como retaliação inicial. E imaginem o impacto no agro, na indústria. Soja, carne, aviões da Embraer mais caros nos Estados Unidos. Isso afeta empregos aqui. Mas a trama fica ainda mais interessante com a segunda parte. Há indícios fortes de que os bancos brasileiros não estão obedecendo plenamente a essa lei Magnitsky, especialmente no caso de Alexandre de Moraes. Como assim? Os bancos como Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander e BTG Pactual têm operações nos Estados Unidos ou usam redes internacionais como Visa e Mastercard. Pelo OFAC, o escritório dos Estados Unidos que cuida das sanções, eles deveriam congelar contas, bloquear transações e evitar qualquer suporte a Moraes. Em agosto de 2025, o Banco do Brasil cancelou o cartão Mastercard dele, mas ofereceu um elo nacional que continua funcionando para pagamentos no Brasil. Outros bancos bloquearam só transações em dólares ou internacionais, mas mantém contas em reais ativas. Moraes ainda recebe salário sem problemas. Por que os bancos estão resistindo? Aqui entra o STF de novo. Em 19 de agosto, o ministro Flávio Dino decidiu que leis estrangeiras, como a Magnitsky, não se aplicam automaticamente aqui. Empresas brasileiras não podem violar a soberania nacional sem aval judicial. Moraes reforçou: congelar bens sem processo brasileiro é ilegal. Os bancos estão no meio de um fogo cruzado. Se obedecem os Estados Unidos, podem levar processo no STF e multas aqui. Se ignoram, arriscam sanções secundárias dos Estados Unidos, como exclusão do sistema SWIFT, que cuida de transferências globais, ou multas bilionárias. Executivos descrevem como pesadelo jurídico. No X, bolsonaristas celebram bancos dobrando o STF. Mas ações dos bancos caíram 7% em um dia, perdendo bilhões em valor de mercado. É um impasse. Obediência parcial para ganhar tempo, enquanto equipes jurídicas buscam saídas. Agora, a parte que vai prender vocês, as consequências possíveis dessa bagunça toda. Vamos imaginar cenários como em um filme de suspense. Primeiro, para os ministros do STF. Se Trump endurecer, mais sanções significam asfixia financeira. Ativos congelados, viagens proibidas, até familiares afetados. Escritórios de advocacia ligados a eles podem perder clientes internacionais. Isso poderia pressionar o STF a rever decisões? Improvável, mas cria tensão interna. Juízes como Gilmar Mendes já criticaram abertamente. Para os bancos brasileiros, se continuarem resistindo, os Estados Unidos podem impor sanções secundárias. Imaginem um banco como o Itaú multado em bilhões ou banido de dólar. Isso paralisa exportações. O Brasil exporta 300 bilhões de dólares por ano, boa parte via bancos. Preços sobem, inflação explode. Lembrem da crise da Argentina. Isolamento financeiro é caos. Por outro lado, se os bancos cedem e congelam tudo,
o STF pode puni-los por desobediência, com ações coletivas e perda de confiança pública. É perda-perda. Ou brigam com Washington ou com Brasília. Para o Brasil como um todo, economicamente, mais tarifas e sanções podem custar bilhões. O agro, dependente dos Estados Unidos, sofre primeiro. Soja para a China não compensa tudo. Politicamente, fortalece bolsonaristas para 2026. Vejam, Trump nos apoia contra o sistema. Lula pode apelar à ONU ou BRICS, mas isso isola mais. Geopoliticamente, o Brasil vira peão no xadrez Estados Unidos-China. Trump quer nos puxar para o Ocidente, enquanto Lula flerta com o Oriente. Consequências globais. Outros países pensam duas vezes antes de desafiar os Estados Unidos. A Magnitsky já puniu russos, chineses, venezuelanos. Mas se abusada para a política interna, como aqui, perde credibilidade. Organizações como a Transparência Internacional criticam. É lawfare reverso. E para você, espectador, isso pode significar dólar mais caro, produtos importados inflacionados, empregos em risco no setor financeiro. Mas também é lição. Soberania não é absoluta em um mundo conectado. Fiquem atentos. Até 15 de setembro de 2025 é ameaça. Mas se Trump assinar novas sanções pós-condenação, o jogo vira. O que acham? Será que os bancos cedem? O STF recua? Trump blufa? Comente abaixo. Eu, Sandro Valente, acredito que diálogo é chave. Talvez uma negociação bilateral evite o pior. Obrigado por ficarem até aqui. Esse vídeo é para informar, não alarmar, mas preparar. Compartilhem, curtam e se inscrevam para mais explicações jurídicas simples. Até a próxima!